Eis que um dia eu estava na universidade e pensei, vou lá visitar os meninos, e fui visitá-los. E eis que eu tive a sorte de chegar lá, estava na hora do recreio. E eu então, olhando o recreio, aquela meninada toda, identifiquei um dos meninos que estava em estado de inclusão com autismo. E percebi que tinha uns 3, 4 outros meninos caçoando dele, rindo. Olha, ele é doido, olha que esquisito. E eram meninos de uma outra sala. E quando eu estava me preparando, Lourenço, para pensar como é que eu vou abordar esse momento, o que eu vou dizer? Eu vou chamar a atenção dos outros meninos? Lourenço, naqueles poucos minutos que eu estava elaborando como vai ser a minha intervenção, porque fatalmente ela teria que ser pedagógica, não acusativa. E eis que eu percebo que os meninos da classe dele foram chegando perto e começaram o seguinte: não vai mexer com ele não, ele é nosso amigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compartilhando Experiências aqui com o professor Facion. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente, não é, professor? Que é família, clínica e escola. Então, como isso afeta o desenvolvimento das nossas crianças e como isso é um assunto tão pertinente a ser tratado no nosso país, na nossa realidade. Então, o professor vai trazer aqui um pouco da sua larga experiência sobre o assunto. Eu vou elaborar algumas perguntas que a nossa audiência já vem trazendo, e o professor também, se quiser propor algum complemento, o senhor, por favor, nos auxilie nesse ponto. Bem, professor, eu acho que para começar, então, falando da pertinência desse assunto, no seu entendimento, baseado na sua experiência, o quanto que é importante essa integração da linguagem, da família, da clínica e da escola no desenvolvimento da criança com autismo ou com algum outro tipo de atipicidade do desenvolvimento? Bem, Lourenço, esse é um assunto também muito vasto, mas de uma importância fundamental. Até tempos atrás, 10, 20 anos, até 30 anos, sempre a gente cuidava nas nossas clínicas da criança, do adolescente, do jovem, do adulto com autismo e outras atipicidades de uma forma muito sectária. Eles estavam lá, nós realizávamos as nossas terapias, seja no mundo da psicoterapia comportamental, seja na área da ecoterapia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional e etc. Não é? E cada um rezava a sua cartilha. Cada um poderia até fazer um trabalho muito bom, mas ele carecia de uma integração. E tínhamos até terapeutas e psicólogos quem cuidavam da família, terapia com a família, terapia familiar. Mas é interessante, Lourenço, nós não conversávamos entre nós quem estava fazendo o quê. Isso acontece até hoje. Em vários lugares do Brasil que a gente vai, tem lá uma clínica, mesmo dentro de uma clínica, onde o indivíduo vai, a família leva o seu filho, e aí tem sessão de fono, depois tem sessão de terapia ocupacional, depois de terapia comportamental, ABA e outras modalidades. E muitas vezes eles não conversam entre si, não. Cada um cozinha a sua própria sopa. E ao longo do tempo, Lourenço, eu venho refletindo e observando que havia algo que não estava dando bem. E fui criando, eu não estou sozinho, eu não sou o único, eu não inventei essa ideia, senão entre os pesquisadores, os congressos, as aulas, os seminários em que eu participo,
que eu vou ouvir, que eu vou ser ouvinte também, comecei a imaginar que, como eu venho da ciência, inclusive do pragmatismo da ciência, eu fico fazendo contas. Por quê? Porque quem trabalha na minha área e segue, né, vamos dizer assim, o ritual da pesquisa, nós nos baseamos única e exclusivamente em fatos, em números, em evidências. Nós não achamos nada. Ah, eu acho. Não, você não acha, você levanta uma hipótese. Ah, professor, mas na minha opinião, mas eu não quero saber da sua opinião. É de acordo com. Portanto, até o nosso discurso, Lourenço, ele muda para, vamos dizer assim, conseguir construir um ritual, um rito que nos dê um pouco mais de segurança para se chegar à meta final. E qual que é a nossa meta final? A eficácia. Nós sermos eficientes naquilo que a gente se propõe. E o que nós nos propomos? A quê? A melhoria de qualidade de vida das pessoas, ao desenvolvimento, amenização de sofrimento, amenização de frequência, de intensidades, de excessos comportamentais. Então, o desejo, Lourenço, é a nossa capacidade, a nossa eficiência de atingir a esse desejo, muitas vezes não combinava. E eu não sou o único, mas dentre alguns pesquisadores, e por esse mundo que eu ando, eu fui amadurecendo e pensando, caramba, que eficácia terá um procedimento meu que até no meu consultório está dando certo, aquela criança está reagindo bem a um procedimento na busca de desenvolvimento de um comportamento que ainda não estava instalado ou amenização de um outro sintoma que estava em excesso. Mas olha, ali eu estou com ele 50 minutos, 1 hora, mesmo que eu fizesse 3 vezes por semana. Eu entendia que era muito pouco. Então, Lourenço, eu comecei a fazer conta. Sabe por onde comecei? Uma semana. Uma semana ela é composta de 168 horas. Aí eu estou com este menino, com esta menina, com esse jovem, com esse adulto, vamos dizer, num padrão muito bom, 3 a 4 vezes por semana, a 1 hora cada. Vamos dizer, então, 3, 4 horas, de 168 horas. E assim que eu termino ali, eu entrego esse menino para os pais e voltam para casa. Mesmo eu ainda preocupado, e digo para o papai e para a mamãe, ora, eu fiz com ele isto assim, assim, e ele reagiu. Reagiu bem. Façam vocês na casa de vocês. Só, Lourenço, que praticamente nenhum pai, nenhuma mãe, e eu venho dizendo isso e pregando isso nos últimos anos, nenhum destes pais faz um curso superior antes para se tornarem especialistas no tratamento do seu filho ou da sua filha com autismo ou qualquer outra tipicidade. Este era um grande equívoco que nós cometíamos. Entendo eu, uma reflexão minha muito própria, muito particular. Então, Lourenço, como eu estava falando anteriormente, né, pai nenhum faz um curso superior. E muitas vezes, Lourenço, depende do tipo de pai e de mãe. Alguns muito rapidamente, como você, ou como aquela avó do Gustavo, que assistiu aí alguns podcasts meus, vai se lembrar que eu fiz uma entrevista com um menino, Gustavo, um jovem adulto Gustavo, de quem eu acompanho desde antes de 2 anos de idade. Tem pais que são rápidos, então abraçam a causa, não lamentam muito com tudo que tem ainda de força restante, eles vão, seguem o ritual, e aí os resultados são mais promissores. Já em outros momentos, Lourenço, tem famílias que ficam muito tempo ainda na lamentação, que eu respeito, e outra, temos que cuidar deles, mas levam mais tempo. E aí, quando nós buscamos esse conjunto, esse trio, não é? A família, a escola e a clínica, num trabalho congregado, no sentido de aperfeiçoarmos
e aumentando, inclusive, a probabilidade de uma velocidade maior na busca da autonomia daquele indivíduo, daquele aluno, daquela aluna, daquele filho, daquela filha, daquele paciente, não é? Muitas vezes o nosso grande desafio está ali na família, e a partir do momento que a família começa a ter um oriente, alguém em quem elas confiam, alguém que elas se sentem seguros, se sentem seguros, e aí eu gosto muito de usar a terminologia o porto seguro. Ter um porto seguro, Lourenço, essa tríade que a gente está construindo, família, escola e clínica, evidentemente vão demonstrar a sua eficácia bem mais cedo do que esperávamos. Então, formar pessoas lá na família, formar pessoas lá na escola e formar pessoas na clínica, porque tem gente atendendo autismo, mas não tem a menor noção, não estudaram antes também não. E formar pessoas ali, sabe o que é? São ingredientes para uma boa fórmula de eficácia, eu diria assim. Pensemos nisto. Então, comecei a sentir a necessidade de orientar pais. Como lidar com seu filho dentro de casa? Você foi um deles. Quando nós começamos com seu filho Levi aos 22 meses de idade, logo comecei a observar e orientar. Vamos organizar o sono. Que horas que ele deve dormir, que horas que ele deve acordar e como você vai modificar quando ainda não havia essa organização dentro de casa. Aí não só disse qual era o objetivo que a gente tinha que atingir, melhorar o comportamento de sono, como fazer isto. Eu sempre usei muito a palavra nada na pancada, nada começando agora, entendendo que amanhã a gente já teria o resultado. Pois é. Então eu comecei a sentir essa necessidade. Não é só dizer para os pais não, orientar. Aí comecei a pensar, caramba, se esse menino vem 3, 4 vezes por semana ao meu consultório, pelo menos uma vez, peço para deixar o filho ou a filha em casa, ou com alguém, outro, e vou sentar-me com os pais, Lourenço, e orientá-los não só qual é o objetivo, mas como chegar ao objetivo. O que eu estava querendo? Multiplicar, potencializar. Aqueles 40, 50 minutos, 1 hora ali no consultório para a vida real, para o mundo real dentro de casa. E aí eu comecei a gostar. Porque eu começava a perceber os pais mais fortes. Nem sei se isso aconteceu com você, se sentirem mais seguros. Ter um oriente, né? Um oriente. Ele propôs isto e até me indicou como, porque eu não estudei isto, e ele me indicou como fazer. E aí comecei a perceber que os meus resultados, daqueles que eu os queria, amenização de sintomas, alívio do sofrimento, etc., começaram a ter um pouco mais de resultados. Muito bem. Então, há muitos anos atrás, comecei a fazer isso. Depois eu comecei a pensar, Lourenço, e esse menino que frequenta uma escola? Lá vou eu outra vez para matemática. Uma semana tem 168 horas. No mundo comum, salvaguardando as exceções, e elas existem, mas são exceções, imediatamente após a família, principalmente o pai e a mãe, quem mais convive com uma criança e no máximo aí um púbere, um adolescente e jovem, depois da família, são os professores, a escola, que passam horas com os filhos. Então, havia uma necessidade, Lourenço, premente, no processo não só terapêutico, mas pedagógico, de aquisição de novas habilidades, instalação, por exemplo, instalação do controle dos esfíncteres, instalação de um comportamento alimentar bem mais saudável, uma modificação.
de sair do mundo, né, dos açúcares, das porcarias, dos cheetos, dos chips, das bolachas cheias de conservantes e corantes e ir para uma alimentação mais saudável, uai! Eu precisava de mim, no meu consultório, na minha vida clínica, eu precisava dos pais, quem convive intensamente com seus meninos e meninas, e eu precisava da escola, quem também cuida daquele menino, aquela menina, em várias horas por dia. Estou pensando, inclusive, nas amas, que convivem o dia inteiro, ou pelo menos a metade de um dia, das pestalozes, né, das apais. E comecei a trazer mais essas pessoas. E aí fui me dando conta, Lourenço, de mais uma descoberta que todo mundo sabia, mas não estava ainda na nossa consciência, no nosso conhecimento do mundo real, que seria, mas a professora e a acompanhante pedagógica, Lourenço, também não fizeram um curso superior para cuidar de um menino em sala de aula que apresenta menino que apresenta, uma menina que apresenta várias atipicidades, excessos comportamentais. Então, havia uma necessidade premente de nós formarmos, orientar, supervisionar. Então, eu passei a fazer isto. Na verdade, eu já faço isso há 30 anos. Dos 47 anos de minha vida clínica, já tenho uns 30, 32, a partir da década de 90, final da década de 80. Vamos orientar os professores, as professoras, os pedagogos e outras pessoas que cuidam desse menino em outras partes da vida do dia a dia. E percebi um avanço ainda maior na eficácia, na amenização. E aí juntamos, Lourenço, culmina com este seminário que agora nós estamos construindo, já vamos gravar para todos que estão nos assistindo, um seminário em que a gente vai se destinar a família, escola e a clínica. E na medida, Lourenço, em que a gente integra praticamente as 24 horas por dia, buscando um discurso semelhante, eles nunca vão ser iguais. E tomara que não sejam. Eles não podem ser contraditórios. E iguais porque senão a vida também fica uma mesmice, fica um tédio, tudo a mesma coisa. Mas na medida em que nós, clínicos, observarmos, orientarmos a escola e depois a família, como lidar com estes excessos, tanto para mais quanto para menos, né, de comportamentos que trazem desarranjos, sofrimentos, angústias, incertezas, matematicamente, pensamos tecnicamente, é claro que você potencializa, você não soma, você multiplica. E aí, claro e definido, você, muito provavelmente, estatisticamente é bem provável, de que você consegue um resultado bem mais condensado. E aí, para terminar, eu tenho que chamar a atenção de todos nós até de uma publicação que eu fiz e foi editada, que se relaciona muito mais a essa história, por exemplo, de terapias em consultório. Eu confesso, Lourenço, que eu tenho um certo trauma, porque isso tudo, não é tudo, né? Uma grande parte advém do mundo de pensar, da cultura, da forma de fazer terapias dos norte-americanos. Quando eu falo norte-americanos, sempre também lá haverão exceções, mas são exceções. Essa coisa de que tem uma clínica aba. Os americanos estão cheios disso. Clínica aba. Aí a mamãe, o papai, levam seu filho todos os dias naquela clínica aba. Lá tem fono, tem físio, tem ATO e mais algumas outras atividades, psicopedagogia. E ele sai, esse menino vai para uma sala, aí fica lá tantos minutos, sai dali. E os americanos até encontraram uma formazinha, agora fica numa sala livre brincando um pouquinho, porque daqui um pouquinho vai para fono. Daqui depois descansa um pouquinho aqui numa sala de jogos, de música, seja o que for, depois vai para TO.
E isso começou a me incomodar, Lourenço, ao longo do tempo, porque incomodar no sentido que para mim estavam insatisfeitos. E como eu cuido, já cuidei de algumas famílias nos Estados Unidos, e atualmente eu cuido de 2 famílias, e percebo que ali não avançaram, e nós brasileiros somos danados para sempre dizer os norte-americanos, e eu me pergunto, mas eles são tão bons assim? Lourenço, eles são sim, eles são bons. Só que a gente não pode generalizar. Em algumas áreas nos Estados Unidos, algumas regiões, é como se fosse também no Brasil. Você sabe muito bem que no Brasil nós somos muito bons na cardiologia, na oncologia, na oftalmologia e em várias outras áreas da ciência. Mas não é o país todo, não. São os grandes centros. E ficam depois uma população aí à deriva em outros lugares que nem acesso a esses centros de excelências eles têm. E os norte-americanos não são muito diferentes, não. E eu cuidando de um menino e sempre observando que esse menino todos os dias ia para uma clínica ABA, numa certa região, não precisa identificar. E sobre esse procedimento que eu acabei de explicar. Ali fica lá várias horas, mamãe lá lendo, ou dá um passeiozinho, eu fico sentado lá, sei lá, à toa, esperando algumas horas, e levo o menino para casa. E eu percebia, isso não está bom, isso não é assim, não pode ser assim. Então, juntando também essas experiências, que também vamos encontrar na Alemanha, vamos encontrar na Suíça, na Áustria, onde eu cuido de algumas pessoas, vocês sabem disso, por teleconsultas, ou à parte quando eu estou lá na Europa, fico lá alguns meses, depois vim para aqui para o Brasil, fico alguns meses e vou alternando. Lá também não é tão diferente assim. E eu pensava, então, Lourenço, que a gente precisava melhorar isso. Juntando, então, família, escola e clínica, e orientando e supervisionando esse trabalho que deveria e deve se tornar uníssono com as suas peculiaridades, porque cada um tem a sua identidade, eu entendo que nós podemos melhorar sim, Lourenço, a nossa eficácia ainda mais. E aí, por isto é que nós, com a colaboração de vocês, as ideias dos nossos colaboradores da minha rede, pensamos sim, nós vamos fazer um seminário que vai ter como mote, como rumo, família, escola e clínica. Entendo que poderá vir a ser mais um passo na melhoria da qualidade da prestação de serviços que nós fazemos. Muito bem, professor. Para que a gente torne o mais claro possível, então, para o pessoal que nos segue, né, professor? Quando o senhor fala, aba só na clínica, não está certo. Gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco sobre esse assunto, para que a gente entenda, então, além da clínica, né, é importante, então, que a família tenha conhecimento sobre a aba, ou seja, sobre o comportamento humano, para saber lidar com essa criança. Então, na maior parte do tempo, como o senhor disse, né, que somos nós, os familiares, quem convivem a maior parte do tempo, assim como na escola, né? Então, o caminho seria a família e a escola também se apropriarem deste conhecimento sobre o comportamento humano, sobre como isso funciona, para obter um desenvolvimento mais efetivo com essas crianças? É uma pergunta pertinente e valiosa, Lourenço. E é claro que a resposta é sim. As famílias, Lourenço, as professoras de uma escola, a acompanhante pedagógica, assistente pedagógica de uma criança em estado de inclusão dentro de uma sala de aula, não precisam ser grandes especialistas em comportamento humano. Mas, Lourenço, conhecer os fundamentos. Mas não vamos misturar, não. Vamos falar primeiro da família e depois dos profissionais da escola. Família. Com as famílias, Lourenço, nós temos ainda alguns outros desafios um pouco mais delicados. Primeiramente, tem família e tem família.
Uma boa parte dos familiares, o que é comum, o que é humano, mas é comum. A família primeiro deglutir, se eu puder usar essa terminologia, mastigar, entender e passar primeiro pela notícia. O seu filho, a sua filha tem o transtorno autista ou alguma tipicidade correlata. Isso não deve ser fácil. Eu não sei o quão difícil é porque eu não tenho um filho com autismo. Talvez a experiência essas de 40 e tantos anos, talvez não, esses 47 e tantos anos, Lourenço, e muitos anos, eram 365 dias por ano, principalmente quando eu tinha construído uma residência protegida, e ainda existe a residência protegida que é administrada por uma enfermeira e por um cuidador de autistas que foram até treinados lá na década de 90, 97, 96, 97, 98. Trabalhamos juntos naquela época. Então, no rigor dos rigores, eu não consigo profundamente entender lá no meu fundo do coração o que seria para mim uma notícia se um filho meu tivesse o autismo. E este é um dos grandes desafios, Lourenço, porque tem famílias como você, tem famílias como um casal de Caxambu, Minas Gerais, de que eu cuido agora de começo desse ano, final do ano passado, em que os pais já logo cedo tomaram de poder, e por isso que eu gosto novamente da palavra arrumar. Se arrumaram como você e sua esposa. Estavam no turbilhão da notícia e cata aqui, e cata acolá, e procura isso aqui, procura acolá. E quando entram nas redes sociais? Ali é terra de ninguém. Ali vale tudo. E eles se perdem mais ainda. Isso me causa uma comoção muito grande quando esses pais se tornam reféns dessas redes sociais, porque ali tem coisa boa? Tem. 5%. 90%, 95% é lixo. São opiniões, crendices, até de pessoas de boa fé, de boa intenção, mas que vivem das crenças, não é? Respeitosamente, até porque a minha crítica ela deve ser entendida como uma reflexão de temas que me movem. Jamais eu entendo que eu tenho verdades absolutas e que eu sei tudo, pelo contrário. Você me conhece de perto e já sabe quantas vezes eu reclamo de caramba, eu queria tanto saber um pouco mais, às vezes eu me sinto, tenho uma sensação de impotência, aí eu penso, caramba, se eu tenho essa sensação de impotência, imagina um pai, uma mãe, quando tem, por exemplo, uma criança difícil. Ora, estou falando isso aqui agora, Lourenço, mas ontem à tarde eu recebi um WhatsApp de uma professora que, a meu pedido, fez um pequeno vídeo de uma aluna aí de uns 8, 9, 10 anos, completamente fora de controle, se jogando no chão, gritando, ela tentando administrar, e ela agressiva e tentando chutar a professora e querendo entrar numa sala. Ela conseguiu, inclusive, no momento de entrar, os outros meninos sentados ali assistindo a uma aula, ela ainda se joga no chão na frente lá da sala, e essa professora conseguiu tirá-la outra vez dali. Aí ela pega alguns objetos no corredor, e eu vendo aquela cena, vi 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aquilo me dá uma profunda sensação de impotência, porque se eu estivesse lá, eu já saberia claramente o que eu tinha que fazer. Mas essa professora não foi instruída. Ela faz aquilo que o pensamento e o coração dela manda na hora. E no rigor dos rigores, as respostas que ela estava dando para esse episódio desta aluna eram reforçadoras do episódio. E me dá uma angústia
E outra, livre como eu penso que eu venha a ser. Agora, 2 dias atrás, eu recebo também um vídeo de um menino que eu cuido lá na Áustria, de 8 anos, 9 anos de idade. E fazendo um episódio que eu pedi à mãe, olha, quando eu tiver o episódio, mostre para mim, manda um videozinho para mim, deixa eu entender a topografia, como é que se inicia, que ação, que reação. E pedi, mostre para mim, por favor, o semblante dele, de perceber para onde que ele olha, como é que é a constelação da face. E a mamãe tentando dar atenção para o seu filho, tentando até falar com ele, fique calmo, tentando segurá-lo, abraçá-lo. E eu percebia, caramba, ela não pode fazer isso agora, porque quanto mais eu falar agora, mais eu vou incitá-lo, excitá-lo. Neste momento é falar nada, ou se falar frases curtas, baixas. Ou seja, lá do lado de fora, e ela está lá na Áustria, e eu aqui, Curitiba, falando comigo, ai meu Deus, vou ter que mandar um áudio para essa mãe, não é? Explicando, faça-se, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas já enviei um WhatsApp propondo mais uma teleconferência, porque essa semana eu já fiz com a avó do menino, que é neuropediatra, a mãe que trabalha na área da saúde também, orientando quais as alternativas que ela tem, não fazer aquilo que o coração e a cabeça manda. Porque muitas vezes o coração e a cabeça têm as maiores intenções, mas a forma como eu respondo àquele estímulo acaba, no rigor dos rigores, piorando a crise. Porque a intenção é uma, mas a conduta. E é por isto, quando você me pergunta, eles precisam conhecer, Lourenço, eles não precisam ser doutores em análise do comportamento. Eles não precisam fazer um curso superior, e se fizerem, melhor ainda. Mas desde quando começarem a estudar um pouco sobre como funciona o comportamento humano, em que momentos que eu tenho que manter a razão para fazer um procedimento, não o que eu quero, senão um procedimento que aquela criança precisa ter. E há, Lourenço, uma diferença muito grande entre a minha intenção e fazer bem à criança. Então, mesmo sendo uma resposta bem alongada, mas eu entendo que as pessoas podem aproveitar para essa reflexão dos detalhes que eu vou dando para entender uma fono, uma TO, uma empregada, uma babá, Lourenço. Entender um pouquinho como é que funciona, a criança está agitada, eu vou falar com ela, vou falar o quê? Como que eu devo falar? Aí eu vou pegar nela e vou oferecer uma coisa. Será que está na hora de oferecer aquela coisa? Será que está na hora de eu falar com aquela criança que quando ela está fora do ar, ela nem ouve a gente e corremos o risco, que é o caso dos 2 outros vídeos que eu já mencionei, dessa menina aqui no Brasil e do menino lá na Áustria. Percebe-se no vídeo, quem está do lado de fora, que ficar falando com ele, tentar até pegar nele, passar a mão no rosto dele, naquela hora era o que não deveria ser feito. Não pelo castigo. Não, a criança no momento ela precisa voltar a si e consigo mesmo. E às vezes um estímulo externo da voz da mamãe, até o jeito que fala, talvez não seja aquela hora. E aí, Lourenço, na medida em que os pais começam a procurar uma capacitação aqui, um curso de pouca duração ali, não precisa ser cursos de longas durações, claro, fazer aí uma pós-graduação em análise do comportamento é a dádiva, mas não precisam não. Eu entendo que a partir do momento em que eles estudam um pouco, aprendem um pouco, por isso que a gente anda aí pelo esse Brasil e com aquele seminário, né, autismo, conhecer para tratar e para incluir. São aqueles seminários de 8 horas num dia. Essa semana passada, por exemplo, estive mais 2 lugares, a semana retrasada tive 3 lugares, num lugar tinha 120, 140 pessoas, um município bem pequenininho do interior de Santa Catarina, mas, por exemplo, aqui no noroeste do Paraná, a última vez, numa cidade, tinha lá 600 participantes durante o dia todo. E eu penso, né, de que pessoas que vão para esses seminários ouvem algumas ideias, alguns procedimentos, e claro,
do porquê. Eu jamais digo, façam assim, sem explicar o fundamento do porquê e como fazer. Aí eu entendo que a gente pode sim, Lourenço, avançar mais ainda um pouquinho neste mundo, na busca da solidariedade, da boa-fé, na busca da amenização de sofrimento, tanto dos pais como da própria criança, como da professora, que agora pelo menos sabe como lidar. Não é? Ela pelo menos tem uma orientação, oriente. E isso torna a pessoa um pouco mais segura. Eu acho que é isso que eu busco nessas andanças minhas pelo país, e entendo que deve estar valendo a pena, porque senão eu não estaria toda semana. Esse domingo agora já estou eu indo outra vez para o interior de Santa Catarina. Vou ficar uma semana lá no sul de Santa Catarina, em 3 outros municípios, e de lá já vou eu, sim, para o noroeste do Paraná, e de lá para São Paulo, para depois chegar em Minas. Então, talvez essa demanda que tem tido, Lourenço, espero, essa é a minha expectativa. E só para que as pessoas que estão me ouvindo saibam, tem alguns lugares, quando são, por exemplo, APAES pequenas, que não têm finanças suficientes, não têm dinheiro, eu jamais deixo de atender, porque não tem dinheiro. Semana passada, por exemplo, um município bem pequenininho, que disse, olha, a gente gostaria tanto que o senhor nos ajudasse aqui, a gente está com algumas crianças com problemas e a gente não tem dinheiro. Eu digo, mas não vou deixar dinheiro aí. Fui lá, passei um dia lá. Fui, fiz o que eu tinha que fazer e voltei. Mas assim, não é para mim, não quero agora que, porque eu não. O sentido da minha vida, né? O sentido da minha vida é ter a razão do porquê eu estou vivendo nesse mundo. Não é? A busca da solidariedade, da paz, né? Da educação, da resiliência, da convivência pacífica, nada de armas, nada de tortura, nada de assassinatos, não. Até como cristão católico jamais me perdoaria. Tá certo, professor. Bem, diante da sua exposição, eu acho que fica muito claro, né, a nossa intenção, não é, professor? Nosso propósito. O nosso propósito, que é de levar um pouco da sua experiência e das suas orientações, da sua, como é que eu posso dizer? Da sua expertise realmente sobre esse assunto. E um ponto crucial, né, na vida de qualquer criança é a educação, né? E o processo de inclusão tem sido muito desafiador, no caso do autismo, principalmente, que é sobre, né, o assunto que a gente foca aqui, né, professor? Nos atemos principalmente ao autismo, mas mesmo em se tratando de outros tipos de atipicidades, o processo inclusivo ele é extremamente desafiador. Eu digo isso porque hoje converso diariamente com professores, com pedagogos, com psicólogas, enfim, profissionais da área da educação, com pais, com familiares, membros da nossa comunidade, não é, professor? E a gente, então, percebe, né, diante dos fatos, né, porque são os relatos das próprias pessoas, o quão desafiador é esse processo de inclusão, e justamente porque é o ponto que o senhor já colocou. Os profissionais não são preparados para isso, né? Então, simplesmente existe a lei que obriga que eles recebam, aceitem. Então, as escolas, seja escola particular, né, ensino particular ou o ensino público, tem que aceitar, né, a criança com atipicidade dentro da sala de aula, mas os professores não têm o devido preparo para lidar com essa situação, né? E então, gostaria que o senhor também desenvolvesse um pouco mais sobre esse aspecto, porque eu sei que o senhor já desenvolveu e já está implementando um projeto de inclusão escolar integrado. Então, o senhor pode explicar um pouquinho mais para nós sobre esse projeto e se de alguma forma nesse seminário a gente consegue dar pelo menos um norte para esses profissionais da educação e para essas famílias que nos assistem?
Essa é uma longa história, Lourenço. Longa. Isso tudo vai começar lá pelos anos de 88, 89. Eu era recém-chegado da Alemanha, né? Eu pedi exoneração lá do meu trabalho, eu era professor assistente do Departamento de Psiquiatria Infanto-Juvenil. Deixe o departamento porque nós tínhamos conquistado a liberdade no Brasil em 1985. Né? Conquistamos a democracia. E aí, já casado, com os meus 2 filhos, etc. E então eu resolvi, depois de conversar com a minha esposa, meus filhos eram muito pequenos ainda, eu gostaria de voltar, de vir ao Brasil trabalhar, porque eu talvez me sentiria mais livre, mais útil, perdoe-me, mais útil aqui no país, porque aqui nós temos menos pessoas ainda cuidando, né, do autismo e outras atipicidades. E meu primeiro emprego foi na Federal da Bahia. Meu primeiro emprego, 87 para 88. Isso, 87, 88. E era professor, fui lá, fui contratado como professor titular e comecei a trabalhar. E eis que logo depois eu conheci a Azteca, que era a Associação de Amigos de Autistas de Brasília, dos pais já ativos, pais inteligentes. E também conheci uma colega psicóloga de São Paulo, Ana Maria Bereoff. Olha só, lembrando-me de Ana Maria Bereoff. E eles estavam com um projeto que logo me instigou, Lourenço. Naquela época nós chamávamos de integração. E o que era a integração de meninos com autismo em escolas regulares? Pegamos lá, não fui eu, foi isso tudo projeto da Azteca e de Ana Maria Bereoff. Eu estava ajudando justamente em excessos comportamentais. 1988, 89. Excessos comportamentais. E o que a gente fazia? Escolheram lá a escola 405 Sul, NASA Sul, colégio comum, escola comum do Distrito Federal, e ali haviam 3 salas para meninos com autismo. Integração era assim, os meninos comuns tinham as suas salas de aulas, os meninos com autismo tinham as suas, mas na hora do recreio, na hora de um passeio no zoológico, no jardim botânico, seja o que for, eram todos juntos. Na hora da educação física, etc. Só que na hora vai para a aula, então os meninos comuns para suas salas e os meninos com autismo para as suas, que tinham 3, 4 meninos em cada sala, cuidados por psicopedagogas, etc. Naquela época, o nome era integração, integrar meninos. E isto, para não ficar uma longa história, em 1990, eu estive durante uns 8, 10 meses como professor convidado na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E lá tinha, aquela época, 1990, deve ter ainda até hoje, não é? O Colégio de Aplicação da Faculdade de Educação, da Pedagogia. E uma pessoa, uma mulher que estava fazendo mestrado, se eu me lembro bem, na Universidade Católica de Petrópolis, logo ali perto de Juiz de Fora, me pediu uma orientação, porque ela tinha ideia de colocar alguns meninos em salas de aulas comuns. 1990, Lourenço, a gente já estava fazendo os primeiros experimentos de inclusão escolar e a gente não sabia nem claramente o nome. A gente já falava de inclusão, mas de integração, etc. E aí fizemos os primeiros experimentos. Foi ali que eu aprendi um ponto básico, Lourenço, que o processo de inclusão escolar não faz só o bem a meninos e meninas, alunos e alunas com autismo, faz bem também aos meninos comuns. Foi ali que eu aprendi que os meninos comuns, desde cedo, convivendo com pessoas que apresentam alguma atipicidade, no nosso caso, o autismo, desde cedo, eles aprendendo a conviver, talvez quando forem pais, os adultos, as pessoas formadas, não discriminem tanto. Inclusive, Lourenço, eu vou me alongar um pouquinho, mas é um episódio muito bonito, que ali foi para mim o dia D
de uma mudança de conceito, não do conceito, mas da experiência. Era umas 2, 3 semanas depois que a gente tinha iniciado colocando 3 meninos ou 4 em salas regulares, acompanhada por essa pessoa que depois fez o mestrado em inclusão, etc. E eis que um dia eu estava na universidade e pensei, vou lá visitar os meninos, e fui visitá-los. E eis que eu tive a sorte de chegar lá, estava na hora do recreio. E eu, então, olhando o recreio, aquela meninada toda, identifiquei um dos meninos que estava em estado de inclusão com autismo. E percebi que tinha uns 3, 4 outros meninos caçoando dele, rindo. Olha, ele é doido, olha que esquisito. E eram meninos de uma outra sala. E quando eu estava me preparando, Lourenço, pensa, como é que eu vou abordar esse momento? O que eu vou dizer? Eu vou chamar a atenção dos outros meninos. Lourenço, naqueles poucos minutos que eu estava elaborando como vai ser a minha intervenção, porque fatalmente ela teria que ser pedagógica, não acusativa, e eis que eu percebo que os meninos da classe dele foram chegando perto e começaram o seguinte, não vai mexer com ele não, ele é nosso amigo. Aí uma menininha, ele tem autismo e ele está na nossa sala. E aquilo, Lourenço, hoje, Lourenço, 2022, quando eu lembro 1990, o primeiro semestre, isso me dá uma alegria, me dá uma força. Este é o caminho. Foi quando eu aprendi, Lourenço, que inclusão não faz bem somente ao menino com autismo. Ele faz bem para os meninos comuns. Porque lembre-se, nós estamos em 2022, estamos falando de 30 anos atrás, 32 anos atrás. Esses meninos destas salas hoje têm seus 40 anos. Tem 42 anos, a maioria possivelmente casados, têm filhos. Então eu entendo, essa é minha elucubração, né, pensamentos, que quando um indivíduo esse hoje, que conviveu com alunos com autismo lá naquela época, hoje estiver na rua e ver alguns meninos fazendo as suas estereotipias, já vai poder dizer para os seus filhos e para si mesmo, ele tem autismo, aprendi a conviver com essa diversidade. Caramba, Lourenço, não tem nada que pague isso, não tem nada que pague essa sensação da gente estar vivo na convivência, da solidariedade. Sabe, não é falar sobre solidariedade, é ser solidário. Eu não sou exemplo para ninguém não, Lourenço, não sou não. Não é não sou eu não. É o episódio que para mim tem uma importância muito grande. E isso aqui me move a minha confissão de fé, eu sou cristão católico. Bom, isso são agora elucubrações filosóficas, mas a inclusão, essas experiências, Lourenço, elas me deram uma força no sentido de que a inclusão não é boa só então, para o indivíduo com autismo, não. Ela faz bem à sociedade. E quanto mais nós perseverarmos, quanto mais nós vivenciarmos, experimentarmos, mais a gente pode avançar com a sociedade, precisar de menos guerras, né? Menos ódio, mais convivência pacífica. Pronto, alonguei-me, mas voltemos então. O que a gente andou pensando? Depois, quando sai o decreto 9394 de 1996 do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o decreto, então, inclusão agora, nenhuma escola pode rejeitar a matrícula de uma criança, né, em condição de especial, e outra, para, inclusive, ele ser aceito, a escola tem que trazer uma atendente, uma assistente, uma acompanhante pedagógica para auxiliar a regente, e aí nem a escola pública, nem a escola particular e muito menos a escola pública poderiam onerar os pais na contratação, isso é função da escola. Ali eu entendi somente que foi uma pancada, é um decreto que sai assim, bum, de uma vez. Porque tá bom, decretou, mas tínhamos pessoal qualificado para isso? Não tínhamos. Lourenço, nós não temos até hoje. O problema nosso está aí. Foi por isso, Lourenço, que ao longo desses últimos, Decreto-Lei 9394, 96. Portanto, há 26 anos atrás. Eu venho mexendo com isso, inclusive culminou
com um livro do qual eu fui organizador dele, tem meus capítulos lá dentro, minhas orientações, mas professoras convidadas que escreveram seus capítulos, o livro Inclusão Escolar e Suas Implicações. Foi minha última publicação como livro. Já está, acho que na terceira, e eu não quero a quarta edição, tem que modernizar, já está um pouco, né? Principalmente com as novas leis. Os princípios elementares continuam os mesmos, mas as leis mudaram um pouco, por isso que eles carecem de uma renovação. Então, quem já teve a oportunidade de ler o livro Inclusão Escolar e Suas Implicações, ali começa a compreender por que eu estou seguindo esta linha, que culminou agora, a partir de 2018, 2019, uma obstinação minha da busca de uma alternativa referente à forma como nós estamos fazendo inclusão nesse país. Aí fui conhecendo algumas pessoas perto de mim, aí busquei a professora Maria Tereza Costa, psicopedagoga, doutora em psicopedagogia. Professora Maria Tereza tem 72 anos, 12 anos de sala de aula, portanto não é alguém que só veio da academia, não. Ela, no português assim, brasileiro, pegou o boi pelo chifre, ela trabalhou 12 anos dentro de sala de aula, depois fez o seu mestrado, doutorado em psicopedagogia, ela aposentou-se na Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, e que, pelo país, e eu conheço meu país todo ele, as 27 capitais, quer dizer, incluindo Brasília, já morei, inclusive, em algumas delas, eu conheço a maioria absoluta das cidades acima de 200 mil habitantes, e várias outras pequenas também. E aí eu trago Maria Tereza por essa experiência dela e perceber o seguinte: gente, nós temos que mudar, não é essa forma de inclusão que a gente quer, não. E sabe por quê, Lourenço? Não é nem porque está tudo errado, não é que está tudo errado, não. É que nós estamos fazendo ainda mais pessoas sofrerem. Porque imagine, você pega esses 2 vídeos que eu recebi essa semana, de meninos e meninas completamente fora de controle, em excessos comportamentais, que já sofrem, cujos pais também sofrem com seu filho, a sua filha, necessidade de condição. E aí agora essa menina, essa aluna, olha que até coincidência, essa semana uma menina e o menino lá da Áustria e a menina, em excesso comportamental, e de repente quem está cuidando desses meninos e meninas, alunos e alunas nas escolas? A professora, assistente pedagógica, que não tem conhecimento, não tem estudos, não tem segurança, não sabe como lidar quando o menino ou a menina se desarranja. E aí, de repente, eu bato o olho nisso e pensei, não pode. Aí o que eu fiz? Trouxe Maria Tereza, como eu disse, 72 anos, mais de 40 anos de pedagogia e psicopedagogia, negra, atendeu ao meu pedido, aceitou, e eu trouxe o Dr. Alexander Azevedo, um médico que há uns 5 anos atrás começou a gostar do autismo, porque ele fez doutorado em nutrologia. Ele é doutor, é um médico doutor em nutrologia e se interessou pelo mundo do autismo. Já escreveu até um livro, já produziu um livro sobre nutrologia para pessoas com autismo. E conheço, então, Alexander Azevedo, há uns anos atrás. Viemos conversando no nosso primeiro encontro num voo entre João Pessoa e Guarulhos, 3h20, fora o tempo até o avião decolar e descer e sairmos. Conversamos mais de 4 horas e ali surgiu de caramba, esse indivíduo tem conhecimento sobre alimentação. E eu já trago comigo, Lourenço, há tantos e tantos anos, essa hipótese do porquê que uma grande parte de meninos e meninas com autismo apresentam problemas gastrointestinais. E de repente chega de bandeja para mim, Alexandre Azevedo. Convido-o e aí construímos um projeto integrado de inclusão escolar e já temos o primeiro município que aceitou a nossa proposta, um projeto de 3 anos e meio, e em 3 anos e meio a escola tem que estar independente de nós, já fazendo o que foram aprendendo, e não precisa mais de nós, porque nós não queremos ninguém dependente da gente. Estou indo daqui umas 2 semanas a um outro município, também no norte do Paraná, que também se interessou, já me avisou essa semana
que o prefeito aceitou, vamos apresentar. Temos o município de Bicas, em Minas Gerais, cujo secretário lá de Bicas, com mais 2 outros municípios pequenos ali, também aceitou. E o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar na área de orientação e supervisão psicopedagógica, com alguém qualificado para tal. Vamos trabalhar na área da suplementação alimentar e modificação do comportamento alimentar. Aí juntamos o Alexander e eu, porque ele faz a proposta da suplementação. E quando houver a modificação do comportamento alimentar, aí entro eu com a ciência do comportamento e eu vou cuidar de excessos comportamentais no geral, nas escolas. Um projeto denso. Uma vez por semana, por teleconferência, estamos ouvindo a psicóloga, o psicólogo do município, da educação, as pedagogas, as professoras, o que está pegando, onde que nós podemos melhorar. E a cada 2 meses e meio, nós vamos lá no município, ao vivo e a cores, vamos visitar a cada sala de aula. Já fomos a primeira vez, agora em outubro vamos a segunda, e no final do ano vamos a terceira juntos. Mas já é a terceira vez que eu estou indo lá, porque eu estou trabalhando mais com excessos comportamentais, então a minha presença é um pouquinho mais, vamos dizer assim, frequente, né? A presença minha é mais frequente justamente no começo. Depois não vão depender mais de mim, porque vão aprendendo por si só a trabalhar e administrar conflitos, que é a parte mais complicada da inclusão, não é? Então já começamos com o município Santa Mariana, norte do Paraná. E agora já estamos indo para 2 outros municípios, então estamos em conversação com mais 2. Eu não vou aceitar muitos, porque senão nós vamos nos perder, por ser um projeto que não tem em lugar nenhum. Na África, na Ásia, eu já vasculhei, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, não é? E nós vamos iniciar. E, portanto, trata-se evidentemente de um projeto experimental, né? Ele é tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho, mas é na prática do dia a dia é que nós vamos aperfeiçoando, ajustando, não é? No sentido de que, no mais tardar em 3 anos, esses municípios com quem nós já começamos a trabalhar não precisem mais da gente, porque já aprenderam o modus operandi de como lidar com isso no dia a dia. É o que nós queremos fazer. Bem, pessoal, o professor e a sua equipe, então, no caso, o Dr. Alexander e a professora Maria Tereza, estarão compartilhando conosco essa experiência e todo esse processo de construção desse projeto, não é, professor? Isso. Ao longo desse seminário, né? Família, nós vamos gravar, não é isso, Maurício? Isso. Pensamos em gravar, né, algumas aulas. Não é simplesmente para apresentar o projeto, mas explicar como o projeto vai funcionar. Quer dizer, na verdade, já está funcionando. É um modelo que, como quem fez o curso conosco, Norteando Condutas, aprendeu uma fase lá que você monta um projeto de modificação de comportamento, aplica o primeiro, porque fatalmente ele vai precisar de ajuste. Porque como é um primeiro projeto, nós não vamos chegar lá com todas as sabedorias nossas e fazemos tudo perfeito. O projeto fatalmente vai precisar de um ajuste aqui, outro ali, porque nós estamos ouvindo as professoras, as psicopedagogas, psicólogos, a fono, TO, o pessoal do município que trabalha na educação. Nós queremos deles os feedbacks, Lourenço. Como é que está indo? Nós não vamos chegar lá com o pacote, está aqui e façam. Senão a gente vai acompanhar, orientar e vai ouvir a equipe onde que o projeto ainda carece de um aperfeiçoamento. Esse é o trabalho que nós vamos fazer. E vamos, então, apresentar para todos que estão aqui nos assistindo, serão bem-vindos, não é? Será um seminário gratuito, não é? Para conhecimento, e claro que depois estaremos à disposição para responder a perguntas, tirar dúvidas, etc. Seria mais um, se eu puder dizer assim, eu me lembro quando era criança, serviço de utilidade pública, que a gente falava, não é? É serviço de utilidade pública, gratuitamente. Quem sabe a gente consiga, no nosso país, oferecer uma alternativa ainda melhor, de uma forma de inclusão que seja ainda mais eficaz. Este é o nosso propósito. Perfeito. E o pessoal que nos segue, acho que já conhece, né, a qualidade dos nossos eventos, não é, professor? Como o senhor disse, é de utilidade pública.
A gente, né, dentro da comunidade Norteando Condutas, junto aqui com o professor Fassion, a gente tem realmente como propósito trazer o que tem de melhor, realmente em termos de estudos científicos, não são mais tão somente hipóteses, né, mas são coisas que o senhor já comprovou, não é, professor, ao longo de todos esses anos de experiência, de trabalho clínico, lidando e atendendo esses meninos e meninas com autismo, né? Inclusive muitos que já estão na fase adulta, né, que o senhor acompanha desde pequenininhos, ao exemplo do Gustavo, que publicamos também esses dias essa entrevista. Caso você não tenha visto, procure aqui no nosso canal a entrevista com o Gustavo, que é um rapaz aí que hoje está com quase 30 anos, e o professor acompanha desde os 2 anos de idade? Tinha 2 anos completos. Ou agora, em outubro do ano passado, ele fez a defesa de mestrado em tecnologia da informática. Claro, pensamento lógico, muito preciso, sintomas muito claros e definidos. Nossa, isso dá uma sensação na gente de vitória, vendo a avó dele, que também rezou a cartilha, seguiu os passos, né? Muito bom, muito bom. Maravilha. Então, seja você membro da nossa comunidade ou simplesmente um seguidor nosso que vem nos acompanhando, aceite o nosso convite, participe desse seminário Família, Clínica e Escola, que será, sem dúvida alguma, muito enriquecedor. A gente, como eu disse, né, no início da nossa conversa aqui, tem interagido, né, com vocês que nos seguem diariamente. Então, muitos professores, pedagogos, pais, e infelizmente a gente observa esses desafios a ponto de, na última semana, eu ouvi 2 famílias conversando que pensam em desistir do processo de inclusão dos seus filhos. Então, isso é triste, porque é tão importante, não é, professor? Mas a gente está aqui realmente para mostrar que há um caminho, né? E fica mais do que claro, não é, professor, que o senhor é totalmente a favor do processo de inclusão, mas desde que com os fundamentos corretos, usando dos procedimentos adequados, não é isso? Claro, nós estamos cuidando de humanos. E a gente não pode brincar com humanos, não pode entrar em aventura, principalmente humanos vulneráveis. Não é? Vulneráveis sobre 2 aspectos. Primeiro, vulneráveis sobre 2 aspectos. O primeiro, pela idade, e segundo, pela tipicidade. Então a gente não pode entrar em aventuras. Não é fazer um projeto assim, já vamos aplicar. Nós temos que observar em volta os efeitos colaterais. Mesmo assim, nós ainda trabalhamos com uma certa margem de erro. Imagine fazer algo assim simples na aventura. Não pode, Luiz, pode não. Perfeito. Então, muito bem, professor. Gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação, sempre, né, nos doando aí o seu tempo, o seu carinho, o seu conhecimento, né, a sua experiência. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a paciência, inclusive, quem participa aí da nossa rede. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou e vem nos acompanhando nos nossos conteúdos aqui no canal, nas nossas redes sociais. Então, não posso deixar de pedir a vocês que, se gostaram desse conteúdo, deixem o like aqui no vídeo, compartilhem esse conteúdo também com outros pais, com outros profissionais que possam se interessar e se beneficiar desse tipo de conteúdo. Inscrevam-se também nos nossos canais, aqui tanto no YouTube quanto nas outras redes. Então nos sigam, porque a gente está diariamente trazendo o melhor conteúdo sobre o autismo, baseado em evidência científica, em fatos, números e evidências, conforme as orientações e a experiência do professor Fassion. Então, agradeço a todos que nos acompanharam e reforço o convite para participarem do nosso seminário, que acontecerá nos próximos dias, Família, Clínica e Escola. Muito obrigado a todos.